Na noite em que o Palmeiras conquistou seu 12º título nacional, o Santos foi pela primeira vez rebaixado para a Série B. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes da última e eletrizante rodada do Campeonato Brasileiro. Tudo isso a partir de agora. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, trabalhando no meio desde 2000, com passagens por ESPN, Diário de São Paulo, Rádio Bandeirantes, entre outros. A missão por aqui é deixar você por dentro das últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Sem perder tempo, quero começar dando uma grande geral sobre a rodada final. Palmeiras campeão, falaremos bastante sobre o tema. Queria contar que Grêmio, Atlético Mineiro e Flamengo se juntaram ao Palmeiras como os times com vaga na Libertadores da América de 2024 na fase de grupos. Palmeiras, Grêmio, Galo e Fla são os 4 primeiros colocados. O Grêmio, vice-campeão brasileiro depois de vitória por 3-2 contra o Fluminense no Rio de Janeiro, com direito a mais 2 gols de Luizito Soares. O Luizito se despede em altíssimo nível e arrebentando com a camisa do tricolor. Queria contar também que Botafogo e Red Bull Bragantino completam a lista de times que vão via Campeonato Brasileiro para Libertadores. A diferença é que o Botafogo no 5º lugar e o Red Bull no 6º terão de participar da pré-Libertadores com estreia no final do mês de fevereiro. Eles vão precisar passar pela 2ª e pela 3ª fases anteriores à fase de grupos da Libertadores. Por sinal, Botafogo representou a maior derrocada da história do Campeonato Brasileiro por pontos corridos depois de liderar o campeonato. Da 3ª até a 34ª rodada do Campeonato Nacional, Botafogo conseguiu terminar em 5º lugar. Nessa quarta-feira, derrota para o Internacional por 3-1 no Beira-Rio, 11º jogo sem vitória do time de General Severiano. Se tivessem mais 2 ou 3 rodadas, talvez não pegasse nem vaga na Libertadores da América, um vexame para ser esquecido. Quero contar também que o Cruzeiro garantiu a última vaga para a Sul-Americana. Raposa empatou com o Palmeiras 1-1, terminou no 14º lugar e dessa maneira vai disputar uma competição internacional no próximo ano. Só rápidos detalhes também sobre a rodada, antes de falar sobre o rebaixamento do Santos e do título do Palmeiras. Corinthians venceu o Curitiba por 2-0 em sua despedida no ano de 2023. Com o resultado, terminou o brasileiro no 13º lugar. E a imagem que mais chamou a atenção no jogo, no Couto Pereira, foi mais uma lesão de Juan Oliveira. O menino que teve 2 lesões graves no joelho saiu chorando. A gente torce para que não seja nada grave. Outra possível lesão também no joelho. Já o São Paulo venceu o Flamengo por 1-0, gol do Luciano, partida disputada no Morumbi. O São Paulo termina o campeonato em 11º lugar e ultrapassa a marca de 1,5 milhão de torcedores nos seus jogos dentro de casa no Morumbi em 2023. Público dessa partida de 36.618 torcedores por uma renda de 2.400.000. Já o Flamengo, o time de maior investimento do futebol na América do Sul, completa a participação na temporada de 2023 sem nenhum título nas 7 competições que disputou e no 4º lugar no Campeonato Brasileiro, temporada para ser esquecida pelos rubro-negros. Bora falar agora sobre o Santos, que pela primeira vez na história vai jogar a Série B. Só Santos, São Paulo e Flamengo nunca haviam sido rebaixados e esse rebaixamento se dá justamente no ano seguinte à morte do Rei Pelé. O grande craque da história do futebol brasileiro e do Peixe faleceu no finalzinho do ano passado e no primeiro campeonato brasileiro sem Pelé, com várias homenagens ao rei do futebol, Peixe conseguiu ser rebaixado. Detalhe importante, o Santos vai para a última rodada à frente do Vasco e do Bahia. Mas com a derrota em casa por 2-1 para o Fortaleza, associada à vitória do Bahia por 4-1 contra o Galo e do Vasco de 2-1 contra o Red Bull Bragantino, o Santos terminou entre os 4 últimos e vai jogar a 2ª divisão ao lado de Curitiba, América e Goiás. O Santos cai com direito a protestos e muita briga dentro e fora do estádio. O Leandro Pedro Voaden termina a partida do Santos contra o Fortaleza antes mesmo do tempo previsto. É que logo depois do gol do Lutero, que determina a vitória do Fortaleza, há uma invasão de campo e bombas atiradas para dentro do gramado. O Voaden decide encerrar o jogo e o Fortaleza vence por 2-1. Só para contar um pouquinho sobre o que aconteceu nesse jogo, o Marinho abre o placar a favor do Fortaleza, o Messias empata de cabeça no segundo tempo 1-1. Já no final do jogo, 51 do segundo tempo, o Santos se lançando com tudo ao ataque, erro na saída de bola e o Lutero
aproveita da ausência do João Paulo no gol para chutar de longe e marcar um bonito gol. O Bahia se salvou do rebaixamento com uma vitória muito importante, atuação de gala diante do Atlético Mineiro, o líder do retorno. O Bahia sai na frente com o gol do Cauli, leva o gol do empate com o Paulinho e com o Tassiano em grande noite chega a fazer 2-1. Tassiano, que havia dado o passe para o Cauli, dá também a assistência para o Juba. No segundo tempo, o Tassiano faz 3-1 e ainda dá tempo do Ademir fazer 4-1. O jogo do Vasco foi bem mais sofrido. O Vasco abre o placar com o Paulinho, que havia acabado de entrar no lugar do Marlon Gomes machucado. O Red Bull Bragantino chega ao gol do empate e o responsável por salvar o Vasco do rebaixamento é o Serginho, super criticado pelo torcedor vascaíno. Cruzamento da direita, ele cabeceia sem precisar pular e acaba por determinar a vitória por 2-1 do Vasco. Dessa maneira, Vasco e Bahia permanecem na Série A. O Santos, pela primeira vez em sua história, é rebaixado. Importante contar que esse rebaixamento do Santos vem sendo construído há vários anos. Na era Andrés Rueda, o Santos brigou praticamente em todos os campeonatos contra rebaixamento, seja no Brasileiro e até no Campeonato Paulista. E aí, nas últimas semanas, nos últimos dias da gestão Andrés Rueda, o Peixe é rebaixado. No próximo sábado à eleição. 16 mil sócios do Santos terão a oportunidade de escolher entre os 5 candidatos à presidência do Peixe. Só para arrematar, uma curiosidade, queria contar para vocês como é que se deu as mudanças de times que seriam rebaixados nessa rodada. A rodada começa às 21h30 com o Bahia na zona do rebaixamento. O Bahia abre o placar contra o Atlético e às 21h41, é o Vasco quem é jogado para a zona do rebaixamento. O Santos vai para a zona do rebaixamento às 21h59, quando o Vasco abre o placar. Naquele momento, o Vasco e o Bahia venciam e o Santos empatava em 0-0. Às 22h06, o Bahia volta à zona do rebaixamento, quando o Paulinho empata o jogo entre Bahia e Atlético. Às 22h22, é o Santos quem volta para a zona do rebaixamento com o gol do Juba, o gol que colocava o Bahia de volta na frente no placar contra o Atlético Mineiro. 23h03, o Vasco volta para a zona do rebaixamento com um gol marcado pelo Red Bull Bragantino. Red Bull empata o jogo em São Januário, dessa maneira o Vasco volta para a zona do rebaixamento. O Serginho marca aos 23h22 o gol que coloca o Vasco na frente do placar. O Santos vai ficando com a zona do rebaixamento a partir das 23h22 e está confirmado no Z4. O Santos que ficou 12 das 38 rodadas na zona do rebaixamento. Ficou pouco tempo, mas o que vale é a sua classificação na 38ª rodada e o torcedor do Peixe vai certamente lamentar demais esse ano de 2023. Se nada deu certo para o Peixe, quero falar sobre outro time paulista que tem tudo para comemorar. Palmeiras confirmou seu título nacional, 12ª conquista de brasileiro. São 8 títulos brasileiros desde 1971, 4 títulos na era dos pontos corridos e outros 4 títulos nacionais que foram recentemente reconhecidos como títulos nacionais. Dessa maneira, o Palmeiras foi campeão nacional em 60, 67 duas vezes, 69, 72, 73, 93, 94, 2016, 2018, 2022, 2023. Palmeiras é campeão depois de um empate contra o Cruzeiro no Mineirão. Hendrick abre o placar no primeiro tempo. Segundo tempo, o Palmeiras faz uma série de mexidas. O Cruzeiro melhora. Matheus Pereira rola para o Necão, que faz o gol do empate. Placar final de 1-1. O Palmeiras assegura a taça com os 70 pontos conquistados, 2 de vantagem em relação ao Grêmio, vice-campeão. Importante contar que o Palmeiras não conseguiu ser campeão nem do primeiro nem do segundo turno, mas prevaleceu a regularidade do Verdão, que havia terminado em terceiro lugar no turno inicial e termina como segundo colocado no turno final. Melhor campanha na classificação geral e o Palmeiras é campeão numa temporada em que muita gente, até o próprio Abel, desconfiava dessa possibilidade. É que quando é eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores da América, o Palmeiras está bem distante do Botafogo, chega a perder 4 ou 5 partidas de forma seguida, após a eliminação para o Boca. O Abel é obrigado a mexer no time, coloca o Hendrick como titular, muda o esquema, abrindo mão de Arthur e Rony, e o Palmeiras se encontra numa formação diferente, com 3 zagueiros, Marcos Rocha atuando como zagueiro pelo lado direito. A coisa evolui, o Botafogo vai aos pouquinhos cedendo, e o jogo que acaba por transformar o Palmeiras como candidato é aquela vitória por 4-3 contra o próprio Botafogo no Rio de Janeiro. O Botafogo chega a abrir 3-0, o Palmeiras desconta 3-1 aos 37 do segundo tempo. Tiquinho Soares tem um pênalti a seu favor, que faria o 4-1 a favor do Botafogo.
O Everson pega, o Palmeiras consegue fazer o gol do 3-2, o gol do 3-3 e sai do Rio de Janeiro com vitória por 4-3. Destrói o Botafogo emocionalmente e permite que o Palmeiras, que já era o atual campeão brasileiro, fosse buscar o bicampeonato. São 3 títulos conquistados nessa temporada, 9 conquistas desde o início da era Abel, 3 anos super vitoriosos. A pergunta que não quer calar, o Abel fica para a próxima temporada, apesar de ter contrato? Ele tem uma proposta do Al Saad. Essa resposta não será dada nessa quarta-feira, ao que tudo indica. Daqui a pouco tem os vestiários, prometo trazer todas as informações sobre o dia seguinte e também a respeito do futuro de Abel no vídeo que vai ao ar nessa quinta-feira a partir das 9h10 da manhã. Combinado? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra. Abraço, tchau!